Olá, está na hora de falar dos assuntos que você escolheu. Bem-vindo ao Alô Senado. Hoje tem passeata eletrônica, tem o tema da vez com o assunto de destaque do mês de março. E você vai ver muito mais aqui no Alô Senado. O preço da gasolina, os avanços no apoio aos portadores da hepatite crônica e da síndrome de Down, a prática de crimes por menores de idade, os espaços para lazer numa comunidade do Distrito Federal e as ferrovias do Mato Grosso. O Alô Senado começa agora. A gente começa o programa de hoje com a mensagem da Maria Aparecida Xavier Santana, lá de Delfim Moreira, em Minas Gerais. Ela pergunta se existe algum projeto de lei prevendo apoio às famílias para garantir uma educação adequada aos portadores da síndrome de Down. A Maria conta que, para se desenvolver, uma criança com síndrome de Down depende de estimulação feita por profissionais que custam caro, como fisioterapeutas, fonoterapeutas e psicopedagogos. Maria, o Alô Senado levou a sua mensagem ao senador Lindbergh Farias, que é presidente da Subcomissão das Pessoas com Deficiência. Olha, ela está certíssima, Maria Xavier, ela sabe disso, por exemplo, as pessoas com síndrome de Down desde o começo do nascimento. Tem que ter fisioterapia, tem que ter fonoaudiólogo, tem que ter terapia ocupacional, tem que ter um conjunto de profissionais que acompanhem para que essa pessoa se desenvolva bem e tenha uma vida com o máximo de autonomia. Nós estamos dando passos importantes, ainda não no sentido de resolver todos os problemas, mas, por exemplo, conseguimos agora o protocolo da síndrome de Down. O que é isso? O que é que esse manual de saúde, esse protocolo vai fazer? Vai fazer o acompanhamento de toda a vida do indivíduo com síndrome de Down. Primeiro ano, que procedimentos têm que ser feitos? Mas a batalha agora é o seguinte, cada ano um avanço diferente. Conseguimos esse manual, mas ainda falta muito para a gente dar condição a todas as pessoas com síndrome de Down de ter tudo isso que a dona Maria Xavier falou, de ter um trabalho conjunto de vários profissionais para estimular da melhor forma possível a pessoa com Down desde o seu nascimento. O manual ou protocolo da síndrome de Down, que o senador Lindbergh Farias citou, foi lançado no Congresso Nacional no dia 21 de março, em uma solenidade em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, uma data instituída pela ONU a partir de uma campanha liderada pelo Brasil. Nessa ocasião, também foi lançado o portal Movimento Down, que reúne informações sobre saúde, educação e iniciativas de apoio aos portadores da síndrome. E lá de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, o Paulo Roberto Silva Cruz manda sua mensagem. Ele afirma que quando uma empresa estrangeira extrai petróleo de terras brasileiras, o Brasil fica apenas com 30% da receita. O Paulo Roberto quer saber por que isso acontece e se isso explica o alto preço da gasolina no Brasil. Com a palavra, o senador Sérgio Souza. Olha, Paulo Roberto, eu não tenho conhecimento que o Brasil fique somente com 30% da receita. Na verdade, é o seguinte, a Petrobras, ela detém 30% do controle da distribuição desse petróleo explorado pelas empresas estrangeiras ou por outra empresa nacional que não seja a Petrobras, porque esses leilões são feitos, inclusive, para o mercado internacional. Mas eu gostaria de dizer a você, fazer a seguinte observação. Procure saber o preço do barril do petróleo no mundo de 10 anos atrás, de 8 anos atrás, de 5 anos atrás e o de hoje. E veja quanto que era o preço do petróleo no Brasil e faça a mesma conta, você vai ver que o petróleo no Brasil hoje ele está muito mais barato do que há 5, do que há 10 anos atrás. Hoje o petróleo no Brasil é controlado pelo governo como instrumento de desenvolvimento e isso é necessário para que possamos continuar crescendo na velocidade que cresce o Brasil. Do que é que mais se fala nas redes sociais do senador Pedro Taques? É isso que a gente vai saber agora. A respeito do novo Código Penal, que existe uma comissão debatendo isso, a respeito da corrupção, nós temos muitos comentários a respeito da atuação aqui no Senado. Isso mostra que a democracia ela também se faz através das redes sociais. O novo Código Penal, tão comentado pelos seguidores do senador Pedro Taques, é também o nosso tema da vez, por ser uma das questões mais polêmicas em discussão no Senado.
A Comissão Especial para a Reforma do Código Penal, criada pelo Senado em outubro de 2011, tem até maio desse ano para elaborar o anteprojeto do novo Código Penal brasileiro. Entre os assuntos discutidos pela comissão estão alguns pontos muito controversos, como o aborto e a eutanásia, temas que renderam uma verdadeira enxurrada de mensagens na central de atendimento do Alô Senado. Outro aspecto da lei penal muito presente nas mensagens do Alô Senado é o envolvimento de menores com a criminalidade. O Anderson Oliveira Marques, de Guaratinga, na Bahia, escreveu para dizer que, na opinião dele, o Estatuto da Criança e do Adolescente resulta em impunidade, porque impede que os menores sejam presos. O Anderson pergunta o que está sendo feito para erradicar os crimes praticados por menores de idade. O Anderson, quem responde a sua pergunta é o senador Inácio Arruda. Wanderson, obrigado pela sua pergunta. Um prazer poder dialogar com você, tratando desse importantíssimo assunto que é o uso de crianças ou de menores para atos criminosos. Normalmente são os maiores que usam e abusam das crianças, buscando proteção em um documento que é o Estatuto do Menor e do Adolescente, que é um instrumento muito importante para efeito de políticas públicas, e não é da responsabilidade do Estatuto a impunidade de menores. O menor que é usado, ele já tem penalidades atribuídas pelo Estatuto e tem mecanismos, inclusive, de reclusão desses menores pelo Estatuto. O que ocorre é que cada vez mais os criminosos buscam menor idade. E nós respondemos, às vezes, equivocadamente, dizendo: vamos diminuir a idade penal. Daqui a pouco vamos diminuir para 18, para 16, para 14, para 12, vamos terminar no ventre das mães. Talvez tenhamos que usar os mecanismos que outros países já adotaram. A penalidade passa a ser dirigida também para o pai e a mãe da criança. Não é um tema fácil, então nós temos que continuar nesse diálogo, Wanderson, para que a gente possa encontrar o melhor caminho que defenda as crianças, que defenda os menores, que proteja a sociedade brasileira e que faça com que o crime continue ou possa diminuir efetivamente no Brasil. Queria fazer uma pergunta aos senadores do Distrito Federal em questão de lazer na cidade de Santa Maria, que existem alguns lugares que são invadidos e inapropriados, que poderiam ser utilizados para o lazer da cidade. E o que eles poderiam fazer pela cidade de Santa Maria? Jonatas, o senador pode apenas pressionar o governo, exigindo, cobrando, mas o senador não tem caneta para determinar o que deve ser feito. Quando eu fui governador, eu cuidei bem disso. Hoje, como senador, o mais que a gente pode é manifestar ao governador a sua questão, a sua reivindicação. E eu vou fazer isso. Lá da cidade paranaense de Maringá, chega a mensagem do Plínio César Costa Anjo. Ele conta que está sendo construída uma ferrovia interestadual ligando Cuiabá, no Mato Grosso, a Santarém, no Pará. E pergunta por que não construir também uma ferrovia que ligue Cuiabá a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, passando pelo oeste do Paraná. Na opinião do Plínio, isso ajudaria na exportação de grãos. Quem responde é o senador Jaime Campos. Plínio, na verdade, o que está sendo construído em Mato Grosso é a ferrovia que demanda Alto Araguaia, Rondonópolis, e naturalmente nós esperamos que nos próximos 3 anos chegue a Cuiabá. Entretanto, nós temos uma grande obra que estamos na expectativa disso aí, que é a ferrovia Centro-Leste, demandando Goiás, indo até Lucas de Rio Verde, que é o município do extremo norte do estado, e depois com uma variante para o estado de Rondônia. Não tem nenhuma previsão ainda dessa ferrovia até o estado do Pará. Entretanto, quando você diz da importância que teríamos de ter essa ferrovia vindo para o Mato Grosso do Sul, passando pelo oeste paranaense, oeste catarinense, indo até o Rio Grande do Sul, é extremamente importante. E estamos aguardando, na expectativa, de que essa tão sonhada ferrovia Centro-Leste, ele possa, com certeza, ser concretizado a partir do ano que vem, diante do compromisso do governo federal com o nosso estado e com a nossa região, que é a região Centro-Oeste do Brasil. Quem é portador de hepatite crônica tem direito a algum tipo de benefício na aposentadoria? Quem quer saber é a Cleusa de Oliveira, de Eldorado, no Mato Grosso do Sul. E quem responde é o senador Álvaro Dias, autor de um projeto de lei que está tramitando no Senado e que beneficia os portadores da hepatite crônica.
Olha, Cleusa, o projeto que nós aprovamos há poucos dias na Comissão de Assuntos Sociais está agora aguardando deliberação na Comissão de Constituição e Justiça, e ele estabelece para os portadores de hepatite B e C os mesmos benefícios que são concedidos aos doentes de AIDS. Nós sabemos que o medicamento é caro, o acesso ao medicamento é difícil e esses portadores de hepatite sofrem as consequências, muitas vezes com a própria vida. Por isso, esse projeto tem alto alcance social, grande alcance social, e nós esperamos que ele seja aprovado rapidamente. E por hoje é só, mas o Alô Senado continua esperando pelas suas mensagens. Ligue para a gente pelo 0800 61 22 11. Envie sua pergunta em vídeo pelo www.senado.gov.br/alôsenado ou mande uma mensagem escrita pelo www.senado.gov.br/tv. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!